Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje a gente está dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida. No capítulo anterior, a gente falou sobre formas de escutar o nosso corpo. Então o autor ele deu algumas sugestões como sentir os batimentos cardíacos, realizar meditação ativa ou passiva, então ativa com movimentos e passiva de forma a contar respiração ou fazer algum mantra. Além disso, ele sugeriu fazer escrita, pode ser um diário ou de alguma questão que você queira expor, né? Também fazer o jejum, mas sempre um jejum leve, não um jejum de 24 horas. E também observar as toxinas que o nosso corpo libera, seja ao raspar a língua ou olhar as fezes, né? O título do capítulo 4 é Dormir é o melhor remédio. Isso porque na medicina Ayurveda, o sono ele é considerado uma experiência espiritual. E ele justamente deve ser respeitado tal como uma oração ou uma meditação. Isso porque a restrição de um sono de qualidade, ela diminui o nosso metabolismo, ela também diminui a quantidade de energia que a gente gera, então isso pode afetar muito o nosso trabalho, nossa mente, disposição e até a nossa capacidade de emagrecer. O sono, ele é considerado um anti-inflamatório natural e por isso ele nos ajuda a melhorar a nossa imunidade e a saúde global, principalmente quando está relacionada à saúde do coração e a do intestino. Um exemplo muito simples de desregulação do sono. Quando a gente vai dormir durante a semana, normalmente é ali 10, 10 e meia, depende da pessoa, é claro. E aí nos finais de semana, a gente vai dormir lá pelas 11h30, meia-noite, se não mais tarde. Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, eu já fiz isso muito. Mas aí chega a segunda-feira, tá todo mundo com aquela cara de cansada, a legítima depressão e mau humor na segunda-feira de manhã, não é mesmo? Isso é muito comum, porque a gente tem um sonífero natural que ele precisa estar regulado para funcionar corretamente, e é a famosa melatonina. Ela circula no nosso sangue sempre na mesma hora, ou melhor, deveria circular sempre ali umas 2, 3 horas antes da gente ir dormir. E aí ela auxilia o nosso corpo a entender que está começando o ciclo de repouso, ou seja, está na hora do corpo se sentir sonolento para a gente dormir. Mas isso, durante a semana, ela começa a funcionar ali pela quarta-feira. Mas aí, final de semana, a gente faz o quê? Regula tudo de novo, vai dormir lá às 11h30, meia-noite. E aí ela demora novamente para conseguir regular. Por isso que a gente tem a famosa depressão de segunda-feira de manhã. Então, quando a gente acorda grogue lá na segunda-feira de manhã, sem saber o que tem que fazer, sem saber onde é que a gente tá, é porque a melatonina ela tá justamente desregulada. E aí, para a gente conseguir regular de novo, a gente precisa pelo menos uns 3 dias para isso acontecer. Mas aí, segunda-feira a gente tá ruim, quarta-feira a gente regula e sexta-feira a gente já começa a piorar o nosso ritmo de novo. E é por isso que a gente fica sempre nesse ciclo de acordar segunda-feira ruim, quarta-feira já tem um sono um pouco melhor e segunda-feira ruim de novo. Além dessa síndrome de segunda-feira, alguns sinais e sintomas bem normais da privação de sono são a confusão mental, problemas no sistema digestório, tais como dor de estômago, azia e até prisão de ventre, além da indisposição, inchaço e aquelas famosas gripes recorrentes, que você gripa e dá uma semana você tá bem, na outra semana você já tá ruim. Gripe recorrente de privação de sono, é porque a imunidade não tá dando conta. Além disso, o ritmo circadiano, como o autor ele falou nos outros capítulos, ele tem mais ou menos de 12 a 15 horas ele se inicia logo na primeira exposição à luz solar. E a partir dali, ele tem as 12, 15 horas de
de atuação. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Então, tem gente que já vai sentir uma sonolência ali depois de 12 horas que acordou, e tem gente que vai sentir umas 3 horas depois que essa pessoa. Então, mais ou menos assim, se eu acordo às 6 da manhã e me exponho à luz solar, lá entre as 18 e 21 horas, a minha melatonina já vai estar começando a agir. E aí o meu corpo já vai começar a dar sinal de que está na hora de deitar, dormir, descansar. Agora, imaginem o seguinte, eu sou uma pessoa que gosta de dormir mais tarde e automaticamente eu me exponho mais tarde à luz solar. Então, lá pelas 9 horas da manhã, eu acordo e eu tenho um ritmo de 12 a 15 horas para ficar desperto. Então, a minha melatonina só vai começar a agir no meu corpo entre 21 e meia-noite. Aí, como é que a gente vai dormir bem? Como no momento que a gente se expõe, o mesmo exemplo do final de semana, se a gente se expõe às 6 horas da manhã durante a semana nessa luz solar, e aí se expõe às 9 da manhã à luz solar durante os finais de semana, automaticamente o nosso sono já vai estar comprometido ali. E é por isso que a gente tem esses sintomas de segunda-feira de manhã não tá muito legal. Então, o autor, ele até brinca que às 10h30 é o último ônibus para ter um bom sono. Então, eu acho muito engraçado isso, porque realmente as pessoas que já encaixam para dormir nesse sono, elas ainda estão no finalzinho na variação ali da fase Kapha e da fase Pitta. Então, a fase Kapha já é aquele momento mais de relaxamento, de estar mais calmo, mais pesado para ir dormir. E a fase Pitta já é aquela fase de ativação do sangue circulando e funcionando. Só que lembre, na fase Pitta, quando a gente acorda, que é entre 10 e 2 horas da tarde, a gente deveria estar no máximo funcionamento gastrointestinal e também mental. Mas ao contrário dessa fase, no horário da noite, a gente tem que estar descansando. É o nosso sono profundo, onde a gente encontra a fase REM assim mais forte e é onde o nosso corpo realmente vai conseguir desintoxicar. Então, de manhã ele vai estar aproveitando os nutrientes e na parte da noite ele vai estar desintoxicando. Então, isso é muito importante para a gente entender que cada momento do nosso dia, ele realmente tem um sentido específico. Mesmo que o dosha, a composição corporal ali, tenha diferença de uma pessoa para outra. De acordo com o autor, o sono ainda é um mistério na ciência. Mas o principal é que é nele que a gente consegue reparar as células e fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, trabalhar até tarde e comer muito, assim como se expor a aparelhos eletrônicos como TV, celular, tablet e até alguns leitores eletrônicos, eles podem afetar a nossa produção de melatonina. Então, retardando o horário da melatonina ser produzida, a gente acaba comprometendo a qualidade do nosso sono. Às vezes até a gente consegue adormecer no mesmo horário, mas a qualidade dele não é tão boa quanto se a gente tivesse organizado uma rotina um pouquinho melhor ou não se exposto tanto a esse tipo de estresse, né, o estímulo. Então, além disso, a baixa exposição solar durante o dia, ela também afeta o nosso sono, porque se a gente vai se expondo cada vez menos ao sol, mais sensação de relógio perdido a gente vai ter. Nosso ritmo circadiano, ele precisa estar constantemente sendo exposto à luz solar para entender mais ou menos que horas que são. De manhã o sol está mais suave, mais fresco, né? Entre aspas, fresco, né? Suave. Vamos continuar com essa palavra. De meio-dia ele já está mais forte e aí no finalzinho do dia ele já está um pouquinho mais fraco, não é mesmo? Então isso também são sinais
para o nosso corpo entender que está na hora da melatonina começar a agir ou está na hora de um hormônio ser realmente expelido para funcionar no nosso corpo. Então, para quem tem dificuldade de dormir, o autor novamente faz algumas recomendações, como ler um livro físico ao invés do eletrônico, uma luz mais baixa, não tão branca, tomar um banho, ter uma rotina doméstica tranquila. Então, por exemplo, lavar louça, organizar a sua roupa ou a sua mochila do outro dia, pode escrever num diário ou mesmo fazer uma massagem nos pés ou nas mãos com algum óleo que fique aquecendo o seu corpo e ao mesmo tempo dando aquela sensação de acolhimento. Então, para essa semana eu faço um desafio para vocês, espero que vocês realizem e se sim, comentem aqui embaixo se deu certo, de tentar se expor mais vezes à luz solar durante o dia. Então, um pouquinho de manhã, um pouquinho de meio-dia e um pouquinho antes de chegar em casa, se conseguirem, né? Eu sei que nem todo mundo consegue, tá? E além disso, tentar incluir alguma dessas atividades no seu dia a dia. Não precisa ser muito tempo, pode ser 5, 10 minutos e tentar também se expor um pouquinho menos aos eletrônicos no final do nosso dia. Vamos tentar fazer isso juntos, porque eu também estou pecando nessa parte dos eletrônicos. Quanto mais eu me estresso ou me preocupo, mais eu acabo me jogando nos eletrônicos quando eu volto do trabalho. Então, esse desafio vai ser para todos nós, combinado? Até a próxima semana, minha gente!